Bom dia, obrigado pela participação de Bom dia. todos. Bom dia. Agradecer a CESPA, que está fazendo essa parceria com o COSEMES, de capacitação, é muito importante que vocês assistam essas lives. E o Paulo está fazendo um trabalho brilhante com a. Então, é muito importante a participação de vocês. Semana que vem a gente já espera que esses 10 pardos que foram aprovados agora já comecem a trabalhar, né, Flávio? E aí nós temos que mostrar Perfeito. serviço, recurso. É um recurso que vem a mais para o nosso Estado. É importante que os municípios comecem a operacionalizar essas OCIs. Então, o nosso próximo passo agora é fazer uma reunião com essas 10 regiões de saúde para que comecem a operacionalizar as OCIs. A terceira capacitação que vocês estão assistindo, né? Todas essas capacitações foram gravadas. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato com a SESC ou com o COSEMES, que a gente passa um link para vocês. Passar a palavra para o coordenador estadual do programa Agora Tem Especialista, que é o Flávio. Tá, Flávio? Bom dia, Flávio. Bom dia, doutor. Obrigado. Eu queria dar um alerta só, pessoal. Agradecer a participação de todo mundo. É nosso terceiro módulo. A gente também está programando, o Paulo vai colocar aqui que a gente está tentando programar o módulo do componente cirúrgico, né? Aí tem a nossa analista de processamento que vai estar conduzindo isso, que é a Sheila. E o que eu queria alertar para vocês na hora de solicitações de faixas, inclusive a prioridade de financiamento. Lembrando que agora a gente, da AIH, do componente hospitalar, a gente tem 4 tipos de faixas. Tem a de uso geral, que é normal, e mais 3 especiais, de numerações. Do ambulatório, a gente tem uma de uso geral, mais 4 numerações especiais. Então, o que eu queria alinhar com todo mundo aqui, porque muita gente que está participando do componente laboratorial também faz parte do componente cirúrgico. Então, com isso, a gente precisa que as solicitações sejam de acordo com o financiamento. Quando for solicitar as numerações especiais da emenda parlamentar, é um processo solicitando da emenda parlamentar, que é uma numeração específica de emenda parlamentar. Quando for solicitada a parcela única, é um processo de parcela única. Quando for solicitado o programa que a gente já vem conduzindo, que é do Plano Nacional de Redução de Fila, que não é financiamento, nem emenda parlamentar, nem parcela única, solicitem colocando que é do programa, para a gente não ser influenciado no erro. Né? Tudo é muito complexo, volto a dizer, mas a gente precisa ter esse cuidado na hora de solicitar os financiamentos, na hora de solicitar as numerações especiais. Emenda parlamentar é um processo que vão solicitar, parcela única é um processo que vão solicitar, e o programa normal, que a gente vem, que foge desses financiamentos, também é um processo apartado, um processo separado. Então, muito cuidado, que é na hora da gente liberar essas faixas, vai ser de acordo com o tipo de financiamento. Outra questão que eu queria colocar para vocês. Tem município que já tem um recurso de emenda, recurso parcela única e tem do programa ainda. Se você já conseguiu zerar o recurso do programa e você vai usar as emendas parlamentares para fazer também cirurgia eletivas ou CIs, façam um processo, comecem a processar, comecem a registrar com as numerações específicas das emendas parlamentares e também da parcela única. Muito cuidado com isso. Eu vou dar um exemplo aqui de um município, por exemplo, que aqui para a primeira região de saúde, e só vou observar aqui um município que ultrapassou, por exemplo, Banac. Banac ultrapassou já o teto dele, ele ultrapassou em 48%. Cumaru do Norte ultrapassou em 5%, fez 105%. Santana do Araguaia também ultrapassou 6%. Xinguara ultrapassou 4%. Então, o que acontece? Se vocês têm recurso de emenda e parcela única e se planejaram para fazer cirurgias do programa do ROL, assim como OCIs, usem esse recurso, solicitem desse financiamento de emenda parlamentar
ou de parcela única. Se não, vocês não têm recurso de emenda parlamentar nem de parcela única. Então, vocês vão continuar solicitando, mas ainda tem demanda, ainda tem cirurgia, sua fila continua grande. Então, precisa solicitar do programa normal de redução de filas. Eu queria que alguém que tenha dúvida quanto a isso se pronunciasse, se alguém dos municípios tem dúvida sobre essas solicitações, para a gente ter o cuidado de executar, processar de acordo com o tipo de financiamento, para evitar que a gente libere uma faixa equivocada e o próprio município lance de um recurso ou que não tem ou fora do adequado e não perder o financiamento do recurso de um saldo que ainda tem lá e poderia estar utilizando e continua a estar jogando no outro. Conseguiram entender? É importante que o município, quando mande um e-mail do BDASS solicitando faixa de ataque, coloque qual é o tipo de financiamento, se é emenda, se é parcela única ou se é OCI, não é isso? E nós tivemos Correto. uma reunião, né, Flávio, segunda-feira com o Ministério da Saúde, onde foi dito que aqueles municípios que já ultrapassaram o recurso financeiro de eletivo, eles podem usar os recursos de OCI para fazer essas cirurgias. E foi isso, Flávio, que eles disseram para nós, né? Correto. Eu vou dar exemplo aqui. Tem município que tem, por exemplo, tem município que ainda tem recurso do programa do componente cirúrgico. Esse mesmo município ele tem recurso de parcela única. O mesmo município tem emenda parlamentar, né? E se eu chegar no final aqui dele, ele tem 4,5 milhões. E tem 4,5 milhões do recurso. A parcela única, desculpa, a parcela única a gente sabe que não é exclusivo para o componente cirúrgico ou para o componente ambulatorial. É o custeio da atenção especializada. Parte disso vocês podem ter colocado no plano de trabalho de vocês, na proposta, parte desse recurso para fazer cirurgias eletivas e OCIs. Então, usem e você já alcançou seu teto do programa normal, que foi aprovado lá no início do ano, já chegou ao teu 100%, então esse recurso está na mesa, esse recurso já está na conta, não é um recurso que vai depender de uma execução, é uma parcela única, né, é repassado integralmente logo no início, antes da execução, então garantem a utilização dessas faixas para evitar problemas futuros, principalmente com emenda parlamentar. Né? Então, se você já executou certinho no seu teto, no seu limite financeiro do programa, solicitem, façam um processo específico de emenda, façam um processo específico de parcela única. Até não vamos confundir, pessoal, que saiu a última portaria que saiu agora, falando da numeração, até a primeira não, inclusive ela revogou a primeira. A portaria, deixa eu só pegar aqui o número, só para confirmar com vocês, o número da última parcela que foi encaminhada, a última parcela já, a última portaria que foi publicada, que é a 3297. Essa já vem falando exatamente sobre os tipos de faixas. As outras já falavam sobre isso, já demonstravam isso, porém, essa nova portaria está especificando emenda parlamentar. Até então não tinha nada especificando emenda parlamentar. Tanto é que a gente, pelo menos eu interpretei que a parcela única, a codificação da parcela única, a codificação especial código zero, seria o mesmo da emenda, né? Porque a emenda também é um repasse em parcela única. Acabou induzindo a gente, pelo menos eu, a interpretar dessa forma. Mas o Ministério lançou agora, a portaria foi publicada dia 1º de outubro, revogando a portaria anterior, que só falava de parcela única, e essa nova já fala de emenda parlamentar, e diz que na emenda parlamentar o código é o mesmo, inclusive, das emendas é o mesmo código do crédito financeiro e também do ressarcimento do SUS, que é o dígito quinto é o 8 para IH e o 9 para a PAC. Ela veio falando dessa forma, é por isso que a gente está falando, tem muito cuidado na hora de solicitar. E essa portaria revogou a portaria anterior, que falava só da emenda parlamentar. Ela revogou a portaria 2915, que ela é de setembro, que falava especificamente de junho, na verdade, desculpa, ela foi essa que foi, doutora Silva, que foi republicada umas 5 vezes, né? Teve várias republicações
e depois o Ministério lançou dia 1º agora de outubro, publicou dia 1º de outubro, essa nova portaria, que é a 3297, né, publicada 1º de outubro, mas ela é dia 25, a data dela é dia 24, na verdade, de setembro de 2025, e fala especificamente com a numeração especial das emendas parlamentares. Então, pessoal, quem tem emenda, vamos solicitar também para emenda. Vamos botar as prioridades de acordo com o financiamento. Lembrando que emenda é um recurso que você já tem, parcela única também tem. Só a questão do que tem aquele delay, né, para receber. Primeiro executa e pós-fixada. Primeiro executa para depois receber esses repasses. E a 3297 está em todos os grupos, tá, gente? Todos os nossos grupos do programa Agora Tem Especialista, a 3297 está lá. Então, vocês, quando tiverem um tempo, deem uma lida, né, Flávio, para a gente evitar, né? Agora, eu recomendo sempre que olhem o plano de trabalho, tanto da emenda quanto da parcela única, não é, Flávio? Se está previsto cirurgia eletiva, o que é que vocês colocaram? Se foi custeio, se foi tudo que vocês colocaram no plano de trabalho, tá? É isso. Flávio, mais alguma coisa? Doutor, é isso. Só bora, valeu, Paulo. Obrigado, Dani, aí, por você estar conduzindo. Doutora Silva, por toda essa estrutura, fomentou a realização desse treinamento para a gente estar conduzindo e que a gente consiga executar aí, não 100%, extrapolar nosso teto para a gente conseguir reduzir mais ainda as nossas filas, as nossas demandas dos municípios do estado do Pará e do Brasil, né? Que tem muita gente participando. Bem-vindos aí, todo mundo. É uma troca de experiência maravilhosa entre todos os estados para a gente também estar entendendo junto e aprendendo juntos esse novo processo, essa nova metodologia, essa nova lei, né, que eu agora tenho especialistas. Paulo, então, por favor, Paulo e Daniele, a palavra é com vocês. Obrigada, hein? Bom dia a todos. Mais uma vez, né, agradecer ao COSEMES, à doutora Silvia, pelo espaço, né, pela oportunidade de a gente estar aqui trocando esse conhecimento, como o Flávio bem disse. Tá bom? Hoje vamos iniciar hoje o último dia, né, último módulo dessa parte do componente ambulatorial. O Flávio já deu um spoilerzinho que a gente vai vir também com o componente cirúrgico, com a nossa amiga Sheila. Tá? Então, hoje a gente vamos iniciar na parte ambulatorial, né, o que ficou faltando da semana passada, que foi a exportação, né, vou falar um pouco da exportação do módulo autorizador e, posteriormente, né, a importação dentro do sistema da APAC, tá bom? Só compartilhar a tela, rapidinho. Todos conseguem ver? Apareceu para todos? Então, na parte operacional do módulo autorizador aqui, para fazer essa exportação é um pouco mais simples, né? Semana passada fizemos toda a parte da digitação desse usuário, desse paciente, né, que vai iniciar, a partir do momento que ele inicia a sua, a sua UCI, certo? Então, aqui o que ficou faltando na semana passada é a parte de exportação. E aqui no campo, né, operacional, na aba operacional em exportação, a gente vai exportar as autorizações ambulatoriais, que são das APACs. Aqui a gente vamos colocar o período, né, dessa autorização, que é aquele período inicial, mais o período final, tá bom? E clicar em pesquisar. Vamos selecionar o estabelecimento, né? A gente está com um certo problema no módulo autorizador e a gente não consegue finalizar, mas ele vai aparecer aqui o estabelecimento e logo abaixo vai listar todos os pacientes que estão nesse período de autorização. Quando aparecer todos os pacientes, vamos clicar em exportar e ele vai gerar o arquivo para que a gente possa puxar lá dentro
lá dentro do nosso do sistema da APAC. Só um minutinho aqui enquanto eu compartilho a tela. Cadê o... Só um minutinho, só peço que a gente quer aguardar mais um pouquinho, tá bom? Só enquanto a gente compartilha aqui a tela. E para a gente iniciar nessa parte da APAC, né, toda essa parte da importação do arquivo do autorizador dentro do sistema da APAC e a posterior, né, toda a parte de digitação, de inclusão desse paciente, de todos os procedimentos, tanto o principal, né, que já vem junto com o arquivo de exportação do módulo autorizador, já vem também esse procedimento principal. E aí a gente vai, a partir desse momento, já incluir os secundários. Conduzindo vocês nessa parte do treinamento. Bom dia. Então, quando nós tivermos já o arquivo de exportação do módulo autorizador, nós vamos abrir o nosso sistema APAC, vamos vir aqui em importação, tá? Importação de arquivo do módulo autorizador, tá? Nós vamos clicar em para especificar e vamos dar o endereço de onde eu salvei esse meu arquivo para ele poder importar. Após a importação, eu vou dar início à digitação da minha APAC. Tá? Venho em APAC, dou Enter, cadastro de APAC, Enter, e vou clicar em Insert no teclado para eu começar a digitar minha primeira APAC. Vou digitar o código da minha APAC. E todos os dados, estabelecimento solicitante, a data de validade da minha PAC, Oi, Cedro.
Todos. O número do prontuário não é obrigatório que o meu paciente seja identificado pelo CPF. Vou digitar o nome do paciente, nome da mãe, o responsável, digitar o CEP, tá, o logradouro, todos os dados que constam naquele meu lado de APAC e que foram carregados através do meu arquivo de exportação do autorizador. Tá? O telefone e o e-mail não são dados obrigatórios. E ele automaticamente, quando eu finalizar aquela primeira tela, ele vai passar para a tela do código de procedimento da minha UCI. Peraí. 0901. O código da minha UCI, o CBO, que é o profissional que solicitou. A quantidade, o CNS do profissional. Tá? A minha UCI já foi digitada, agora eu vou incluir os procedimentos secundários. Vou clicar em Insert novamente e ele vai abrir a tela para eu digitar o meu primeiro procedimento secundário referente àquela UCI. Vou digitar minha consulta. Aqui no caso, se a minha consulta for realizada por um estabelecimento terceiro, vou ter que digitar aqui o código do meu estabelecimento terceiro. Se não, eu vou dar apenas um Enter. Tá? Aí eu vou digitar o meu segundo procedimento secundário. A quantidade. Se o meu exame for realizado por um estabelecimento terceiro, também eu vou colocar o CNES aqui do meu estabelecimento terceiro. Vou colocar aqui mais um procedimento. Assim, eu vou digitando todos os serviços, os procedimentos secundários que foram realizados para a UCI desse meu paciente. Ao finalizar, eu vou dar um ESC, tá? Para ele passar para o motivo da saída. O motivo da saída, se eu clicar aqui no meu teclado, na tecla F1, ele vai me mostrar todos os motivos aqui que eu posso incluir nessa minha UCI, tá? Nessa minha PAC. Eu vou colocar aqui, o meu código foi alta melhorada, né, F12, então eu vou selecionar alta melhorada, vou dar Enter, Enter, e ele vai pedir a data, tá, da minha alta melhorada. Eu vou digitar. Na outra tela, ele vai pedir o CID da UCI. O CID secundário não é obrigatório, ele vai me pedir a data do diagnóstico. E vai passar para a minha última tela, que o caráter de atendimento, eu vou clicar aqui no 01, que é eletivo. Vou digitar o CNS do meu médico solicitante.
a data da solicitação, o CNS do autorizador, a data da autorização, e o órgão emissor, tá? Esse código, ele é gerado lá no meu autorizador. E já está digitada a minha primeira OCI, tá? Assim, eu vou digitar todos os meus laudos de OCI. Após eu finalizar a digitação, eu vou gerar o meu arquivo de exportação. Salva concluída, tecla barra. Vou passar para especificar. Ele vai me mostrar o endereço que ele está gerando o meu arquivo de exportação. Vou dar um nome para o meu arquivo. O nome de 6 dígitos. Tecla barra, operação de exportação concluída. Tecla barra, tá? Vou gerar esse meu relatório em arquivo. E o sistema me diz que a exportação será gravada no arquivo, vai me dar o nome do arquivo e pede para me teclar a barra. Tá? Se eu for voltar lá para onde eu faço a digitação das minhas OCIs, meu sistema já vai estar limpo, porque toda a produção já foi exportada e gerada um arquivo. Tá? Só enquanto a gente compartilha novamente a tela, só respondendo uma pergunta do Patrício, né? Se o arquivo exportado do autorizador vai vir em branco e ter que digitar tudo manual ou já vem preenchido. Nesse caso aqui, como a gente não conseguiu fazer essa exportação, né, exemplificar essa exportação do autorizador para dentro da PAC, então a Dani teve que refazer toda essa digitação. Mas a partir do momento que tu faz, que tu digita todas as informações do paciente dentro do autorizador, que tu faz a exportação para dentro da PAC, aquele primeiro campo de informação do paciente, né, que é aquela primeira janela, ela já vai vir toda preenchida. O que vem lá, o que não vem preenchido, se eu não me engano, vai ser a parte de tipo de logradouro, né? Porque no autorizador não tem um campo de tipo de logradouro, né? Tu vai colocar o teu logradouro. E na PAC não, já vai ser preciso o tipo de logradouro, que é o código, né, de rua, passagem e alguma coisa relacionada ao tipo do logradouro. Então, como eu estava falando, ó, como foi a pergunta do Patrício, né? Toda essa informação dessa primeira tela, a partir do momento que é feita que é a exportação do arquivo lá do módulo autorizador e importado dentro da PAC,
ele já vai vir com essas telas, com esses campos todos preenchidos, tá bom? Só o que não vem preenchido vai ser o logradouro, né, porque, como eu falei, no autorizador não tem o campo logradouro, e sim o campo, se tu coloca o endereço completo, não o código, no caso, que aqui no caso do APAC já entra o código, tá bom? E eu creio que seja isso, né? Não vem também o bairro, não vem o bairro também incluso lá, que é um campo obrigatório dentro da APAC, tá? Ele não filtra, quando a gente coloca lá bairro, ele não filtra para dentro da APAC esse campo, tá bom? Aí aqui nessa primeira tela também a gente já consegue ver o início da validade, né? Que esse é o inicial lá de quando o paciente deu início naquela UCI, né? Que foi no dia 1º do 9 e finalizou o fim da validade da UCI no dia 30/9, que é justamente aquela que a gente comentou na última aula, que é a validade de 30 dias, né? Só que aí, por exemplo, esse paciente, vamos exemplificar que ele tenha finalizado no dia 30/9, ou então se ele tenha finalizado lá no dia 30/10, mas ele está dentro desse período de 30 dias, ele vai só poder entrar numa próxima competência, né? Que é o que a gente tentou exemplificar na reunião passada, que os 30 dias é a validade da UCI, mas que ele pode ser, ele vai poder ser apresentado em até 2 competências, que aí sim que entra aqueles 60 dias, que são de competência e não de validade daquela UCI. Então, continuando, eu vou lá onde o meu sistema salvou no endereço, né, onde ele salvou lá, onde ele gerou aquele meu arquivo de exportação. Tá aqui, olha, o arquivo OCI 925, tá? Foi esse arquivo aqui que eu gerei. Aí eu entro lá no meu sistema CIA. Então, eu vou importar esse arquivo de produção que foi gerado pelo sistema APAC aqui no meu sistema, no meu CIA, né? Que é o sistema de processamento. Eu primeiro tenho que cadastrar essa minha faixa aqui de APAC. Eu venho aqui em cadastro, numeração de APAC, insert. Eu vou cadastrar essa minha faixa de APAC. Aquela faixa que foi liberado para cada município.
para realizar as OCIs, tá? A data início da validade vai ser 2025-09, que é da competência do meu sistema, e a data final vou colocar até o mês 12. Dou Enter e já está salvo aqui a minha faixa. Se eu não salvar a minha faixa, que não cadastrar a minha faixa de OCI aqui no meu sistema, quando eu for carregar esse meu arquivo de exportação, vai dar erro na minha produção, tá? Então, eu vou dar ESC. Agora, depois da minha faixa cadastrada, aí sim eu vou importar o meu arquivo de produção. Eu venho aqui em importação de APAC, vou especificar, porque eu quero mostrar o endereço que eu salvei lá, aquele meu arquivo de produção gerado. Vou digitar o nome do meu arquivo. Vou dar a identificação do processamento, normal, 1. Ele vai me mostrar o campo de controle gerado pelo meu arquivo de produção. Vou dar Enter. Arquivo verificado pronto para importar, tecle barra, vou teclar barra. Deseja efetuar a importação? Sim, dou Enter. Ele vai me pedir se eu quero gerar minha folha do tipo de saída assim em arquivo ou se na impressora. Eu vou escolher em arquivo. Ele vai me gerar um relatório. Deseja importar o relatório de crítica? Vou dizer que não. Não quero gerar o meu relatório. Operação de importação concluída, tecle barra, ok. E ele pede para me fazer uma consistência daquele arquivo que eu importei, tá? Essa consistência eu posso fazer agora, ou eu posso fazer uma consistência final antes de fazer a exportação do meu normal, do meu processamento para o Ministério da Saúde. Agora eu vou aqui mostrar para vocês onde eu verifico que eu carreguei esse arquivo, tá? De produção. Venho aqui em pesquisa, exclusão de APAC. Vou aqui a data do meu processamento. Posso colocar aqui o código do meu estabelecimento. Vou dando Enter até o final. Tá? Ele vai me mostrar aqui que eu importei a minha APAC, tá? É, acho que quem deu para visualizar, né, que quem utiliza já, não sei se alguém utiliza o CIA, já vai ter um pouco mais de facilidade de estar manuseando a FPO, a PAC, né, que são sistemas bem parecidos, de não ser manuseio, né, que a gente, como são um sistema em outro tipo de sistema operacional, né, e a gente utiliza, não, acaba não utilizando o mouse, utiliza só o teclado, então é bem parecido em relação ao CIA, tá bom? A gente finalizou então essa parte, né, da, da alimentação da APAC, né, e também dessa inclusão dentro da APAC no CIA. Então a gente vai abrir a reunião para as perguntas, tá bom? Enquanto alguém queira falar, né, a gente vai estar iniciando logo com as perguntas que tem no chat, tá ok?
A gente vai agora para iniciar as perguntas, né? Acho que tem no chat, né? Tem aqui da regulação de Igarapé-Açu. Minha dúvida é sobre os raios-x. Quem realiza é uma outra unidade do município, no caso, o hospital. Creio que ele esteja falando que esse hospital é ao lado do executante, no caso, né? É o que eu mostrei para vocês, demonstrei, né? Aqui, quando a gente vai fazer o cadastro dos procedimentos secundários, tá? A digitação é feita, o código de procedimento, o CBO, nós colocamos do profissional que realizou, podemos colocar o código do profissional mesmo que realizou o exame, e aqui o CENES, nós vamos colocar o CENES do estabelecimento que realizou, né? O estabelecimento terceiro que realizou esse exame. Aí mais abaixo ele pergunta se tem como colocar o serviço nessa unidade. O serviço ele vai entrar na unidade terceira que está realizando o procedimento, né? A gente imagina que se ela já está realizando esse procedimento, já tem um CNES cadastrado, ela já tem esse serviço incluso dentro do seu cadastro. Dia 30. Eu falo, Paulo aí. Aqui, ainda em Igarapé-Açu, tenho que colocar o serviço nessa unidade? Sim, a unidade tem que estar com o serviço cadastrado para oferecer para o estabelecimento principal. Isso nós Bom mostramos dia. sobre isso lá no primeiro módulo, que foi de cadastro do CENES. Bom dia. Aqui nesse caso, eu entendi mais ou menos a pergunta do amigo. No caso, a gente tem que colocar esse estabelecimento que é público, lá naquele primeiro início, lá no SENES, como terceiro, entrar lá naquela área restrita e colocar esse hospital que é público como terceiro para a gente conseguir visualizar esse procedimento na hora de digitar os OCIs. Alô? Se esse estabelecimento precisa ser incluso como terceiro, no caso, não é isso? Essa é a pergunta, no caso, né? Porque, pelo menos assim, eu imaginar que terceiro somente fosse aquele estabelecimento privado, e não é. No caso, o estabelecimento público, ele pode ser incluído como terceiro lá naquele primeiro momento, para que a gente consiga visualizar esse procedimento, correto? Sim, porque até se tu for tentar incluir, se tu for tentar passar, por exemplo, um raio-x no estabelecimento que ele está terceirizando, mesmo que seja de uma unidade pública, mas ele está terceirizando esse serviço e ele não está incluso naquele cadastro, se tu tentar passar o raio-x, ele automaticamente ele vai reconhecer que aquele estabelecimento não tem um serviço especializado. Então, por isso que há necessidade também da inclusão como terceiro, como foi falado acho que foi na anterior, né? Que a gente está adentrando mais a essa parte do CENES, né? Que foi lá da primeira aula, e tem essa necessidade também, tá ok? Eu vi uma apresentação onde o pessoal estava falando que no serviço do terceiro, lá no cadastro dentro do terceiro, vai ter que estar SUS, porque fica meio inviável para a gente, porque tem terceiros que é em outro município, em outro estado. Sabe me dizer alguma coisa sobre isso? Se o estabelecimento está oferecendo um serviço para ti SUS, ele precisa estar cadastrado como serviço SUS também lá no estabelecimento dele. Pois é, mas quem está prestando serviço para a SUS nós é a empresa. O terceiro da empresa é lá em São Paulo, entendeu? Entendi, mas se ele está oferecendo, vocês fizeram o contrato, vocês têm que dar essa informação de que precisa ser SUS. Se não for SUS, se for particular, vai rejeitar. Oi, bom dia. Aqui quem está falando é o José Aureliano, operador do Cinéis em Parauapebas. Com relação à dúvida do amigo aí, é justamente o que você falou, né? Tem que estar, essa empresa precisa estar cadastrada no Cinéis, o serviço tem que estar como SUS, o profissional
atendimento SUS, né, as horas. E eu acredito que o que deve estar gerando a dúvida dele é porque, geralmente, quando nós importamos o arquivo Terceiros Brasil na nossa base local do Cinéis, geralmente a gente baixa a base do Estado, né? Porém, quando você tem um estabelecimento terceiro que ele pertence a outro Estado, ao invés de você baixar o arquivo relacionado ao Pará, você vai baixar o arquivo federal. Então, por isso que esse estabelecimento, seja lá em São Paulo ou qualquer outro estado da federação, ele precisa estar cadastrado lá no Cinéis com o serviço marcado SUS, com o profissional, com atendimento SUS, as horas, tudo direitinho, para que quando você importar o seu arquivo Terceiros Brasil, quando você for fazer o processamento da sua produção, não gere essa glosa. É isso mesmo. Mas Tem que pedir para o gestor lá do Kinés fazer a alteração e colocar ele como atendimento do SUS. Por exemplo, aqui em Parauapebas, nós temos algumas empresas terceirizadas, né, que prestam serviço aqui para nós, para o SUS, e essas empresas terceirizadas, elas possuem convênio com outras empresas de outros estados que fazem o serviço de telemedicina para elas, ou seja, essas empresas aqui em Parauapebas fazem o exame, porém o laudo é feito por telemedicina. Então, a partir do momento que eles têm uma terceirizada, essa terceirizada lá no estado onde ela funciona, ela tem que estar cadastrada no Cinéis, né, como eu disse, tem que estar o serviço marcado como SUS, tem que estar, é tudo linkado um com o outro. Então, para que não haja esse conflito, você precisa ter essa conversa, né, com o seu estabelecimento que presta esse serviço terceirizado, para que eles façam essa cobrança, para que o outro estabelecimento lá no outro estado ou no outro município também mantenha os sinais dele atualizado dentro do prazo da competência, para que quando você importe esse arquivo Terceiros Brasil, você consiga processar a sua produção sem haver glosa. Eu acho que bom, é isso. Vamos aqui para a próxima pergunta, né, da do enfermeiro Vasconcelos, que é sobre a portaria de habilitação que tem que ser cadastrado lá no Senes, né? A gente vai estar disponibilizando hoje em todos os grupos, tá ok? É um modelo, né, de uma portaria que vocês podem estar seguindo de acordo com a habilitação que vocês vão estar incluindo, tá bom? Aí, assim que finalizar a nossa reunião de hoje, a gente vai estar enviando, distribuído em todos os grupos. Bom dia. Bom Aqui é do dia. município de Cumaru do Norte e a gente gostaria de saber qual é o limite, o prazo limite para a conclusão do serviço das emendas parlamentar, para a conclusão, né, dos serviços. E qual as quantidades que vai ter que ser concluída pelo município? Olha, Produzidas, né? relacionado à emenda, seria interessante estar lendo a portaria, né, para verificar o que fala na portaria. Hoje a gente veio com o intuito de passar mais a vocês do componente do dígito 7, né, que são do componente ambulatorial, tá bom? Mas essas dúvidas em relação, as emendas, a gente pede que verifique as portarias. Aqui, a Eunice. Gostaria de tirar uma dúvida. Ao finalizar a PAC, solicita o nome do médico responsável pelo paciente. Neste caso, o médico é da unidade
onde o paciente foi encaminhado para a UCI ou o médico que atendeu, tá? Foi o profissional que fez o primeiro atendimento, ok? Mas em relação à validade, queria tirar uma dúvida, né? Vamos supor que o paciente inicie hoje, né? Primeiro atendimento dele, dia 15/10. Aí eu tenho até o dia 15/11 para concluir 30 dias desse processo. Na Pode hora que eu for continuar, mas lançar, estamos te ouvindo. na hora que eu for lançar, aí, né? Na PAC, qual é o período de validade que eu vou colocar? Vai ser inclusa a data de início do paciente. Se ele iniciou com a consulta, vamos dizer assim, hoje, na data do dia 15, então a data inicial dele é dia 15, tá bom? E a final vai ser a 15 do mês seguinte. No caso, os 30 dias, no caso, né? Certo. Aí eu vou digitar, por exemplo, dentro da competência, tudo dentro da competência 10. Que tu tá fazendo, ele iniciou na competência 10, mas vamos dizer que ele vai finalizar lá na competência de novembro, na 11. Então, ele Isso. vai ser apresentado na competência novembro. Ah, tá. Então, em novembro, eu coloco lá o início da validade, 15/10 e término 15/11. Dentro da competência novembro, isso? Isso no caso ele tenha finalizado a UCI dele no mês seguinte, né? A gente está em outubro, se ele finalizou a última consulta dele lá em novembro, ele não vai entrar na competência outubro, né? Que vai ser final de novembro, ele já entra na competência novembro. Certo. Então, dentro de uma competência, eu posso usar um período do mês, do mês anterior e da competência atual, dentro que não foge dentro dos 30 dias. Dentro da validade da validade da UCI. Não é necessariamente eu usar primeiro a 30. Não, eu posso usar o mês anterior, mas o mês atual da competência. No caso desses pacientes, como a gente está falando, desses pacientes que passam de um mês para o outro. Se ele finalizou tudo em outubro, tem que ser cobrado na competência em outubro. Entendi. Não, porque a maioria dos casos normalmente começa no mês e termina no outro, né? Vai ser assim, mais ou menos vai ser assim. Aí por isso que a gente vai usar mais ou menos assim, de um mês para o outro, né? Por isso, nesse sentido que eles disponibilizaram aquela portaria, ou foi uma nota técnica, falando dos 60 dias de apresentação desse paciente, não de 60 dias da validade da UCI, né, que a UCI ela tem validade de 30, mas tu pode apresentar ele até 60, que vai ser a competência que tu iniciou, que vamos dizer outubro, e vai finalizar lá em novembro, então tu vai apresentar ele em novembro. Então, daí que dá esse cálculo dos 60 dias. Agora, sabe me dizer alguma coisa? Se o Ministério vai rastrear o início desse atendimento lá pelo SIGEG, pelo Sistema de Regulação, vai fazer a crítica. Repita, por favor, só fale um pouquinho mais alto que tá um Ah, pouco tá. baixo, tá? Se o Ministério vai rastrear o início do atendimento de acordo com o que foi colocado na PAC, de acordo com a autorização do SIGEG ou outro sistema de regulação, entendeu? Bem, nós não temos conhecimento em relação a isso, mas tudo que a gente informa nos nossos sistemas de captação e de exportação, né, e de processamento, são encaminhados para o Ministério da Saúde e eles têm acesso. Diego, considerando que o componente SUS digital tenta integrar tanto o sistema de regulação como o sistema de processamento, eu acredito que sim. A partir do momento em que tu coloca no sistema de regulação a UCI, ele automaticamente vai também para a base lá do cadastro, né, da pessoa, né, no SUS dele digital. Então, a partir do momento também que é processado e diz a data lá, eu acredito que também é vinculado. Agora, se isso vai ser possível para a questão de glosa e outra coisa, aí é difícil definir, mas para efeito de auditoria, coisas do tipo, sim. Mais alguma pergunta? Teve uma pergunta de uma amiga aí anterior que não responderam.
Amigo, eu posso fazer uma outra pergunta? Rapidão. Seguinte, na hora que a moça estava apresentando, ela falou sobre a consulta, que poderia colocar o terceiro. Só que a consulta não tem serviço de classificação para esse coisa. Como colocaria esse terceiro? Só um exemplo, tá? Foi só um exemplo para se o procedimento, não especificando o que seria uma consulta, se o procedimento for realizado por um estabelecimento terceiro, é naquele campo que você insere o código do SENES do estabelecimento terceiro, entendeu? Não dizendo que foi uma consulta realizada no estabelecimento terceiro, apenas fazendo uma demonstração de onde vocês colocariam o código do SENES do estabelecimento terceiro. Em relação, bom dia, aqui é Nelson, município de Maracanã. Em relação às OCI, que tem alguns procedimentos secundários obrigatórios e os opcionais. Nesse caso, se não forem realizados todos os procedimentos que estão dentro do rol lá da OCI, pode haver algum problema ou está tudo certo se a gente colocar somente os obrigatórios? Você pode repetir a pergunta? No caso, dentro da UCI, tem os procedimentos secundários, né? Até, deixa eu pegar aqui, uma UCI aqui, só um minutinho. Que tem alguns procedimentos opcionais, não é isso? Sim. Teleconsulta, biópsia e tal. No caso, tem aqui, por exemplo, aqui é uma colposcopia, que é um procedimento secundário. A ausência dessa colposcopia, por exemplo, vai ter algum impacto, algum problema, se caso ela não pareça ou se caso ela não tenha feito e não se registra? Tudo certo. Olha, você deve registrar tudo que foi realizado dentro da OCI para aquele paciente, tá? Mas em termos de sistema, ele obriga que você digite até, dependendo do tipo da UCI, até 3 procedimentos secundários para cada tipo de UCI. Aí você pode fazer a consulta lá no SIGTAP, tá? Verificando quais são os procedimentos compatíveis e obrigatórios. Certo, certo, obrigado. Alô, bom dia, Igarapé-Açu. Já entrando nesse detalhe, eu entrei no SIGTAP antes mesmo, um dia antes, e verifiquei a questão do procedimento, né, da PAC principal com a compatibilidade do procedimento secundário obrigatório. E eu verifiquei lá que tem uma portaria que saiu onde diz que alguns exames são obrigatórios no registro da PAC. Porém, quando você vai e tira esse relatório que está no SIGTAP, são procedimentos diferentes. Às vezes tem procedimento que nem aparece a obrigação de digitar, de colocar. Você pode exemplificar melhor, porque a gente não consegue compreender. Porque, assim, a gente tem verificado também alguns procedimentos, né? Mas é muito questão de nomenclatura, em portaria, em nomenclatura de SIGTAP, mas isso, como a gente sabe, né, da tabela, ela está em constante mudança. E a gente tem que, como é tudo muito novo, né, como o Flávio falou no início, é tudo muito novo. Além de ser para o Ministério, também vai ser para a gente, então a gente tem que ficar sempre atento a essas portarias que estão saindo, né, de alteração, alguma coisa do tipo. Olha só, acabei de botar aí no chat na conversa uma imagem justamente da do relatório que eu tirei do SIGTAP, né? Que é a compatibilidade da PAC principal com a PAC secundária. E aí ele me diz que dentro da UCI de ortopedia, onde eu estava com medo, né? Vamos dizer, justamente dessa questão do raio-x, ele me diz que eu só posso, o exame, o procedimento obrigatório que eu tenho que colocar é essa ultrassom de articulação. Então ele não me cobra aí o raio-x. Então eu entendo que não sou obrigado a colocar o raio-x, e sim a ultrassom. É isso?
Você continue acompanhando através das portarias e também do SIGTAP, fazendo as consultas, porque até mesmo o SIGTAP ele está em processo de atualização pelo Ministério da Saúde. Como é que a gente vai fazer isso? Ok, então. Obrigado. Bom dia, chamo Alan Faga, sou do município de Trairão. Queria verificar sobre a questão desse campo, né, de Sinés de Terceiro. No caso, se o município de Trairão, digamos, para realizar alguns atendimentos, O Manuel fez uma pergunta através do chat falando sobre o autorizador. Nós não entendemos bem. Você pode falar, explicar melhor, Manuel? O autorizador é o médico da gestão, o médico regulador autorizador do município, se for pleno, ele autoriza os procedimentos ambulatoriais e hospitalares. Você pode explicar melhor? Está respondendo a pergunta do Josiel, não é isso? Mais alguma pergunta? sim, eu tenho uma pergunta. Eu sou Alan Faga, né, sou do município de Trairão. A questão do campo de Só peço que, terceiro, que fale um pouco mais alto, que a gente não está conseguindo ouvir aqui, tá bom? Está muito baixo o volume. agora, está conseguindo agora? Não, ainda não, tá baixo. Beleza. Melhorou? Agora. Isso. Eu sou Alan Faiga, né, do município de Trairão. Sobre a questão do campo de terceiro, né? No caso, se o meu município, meu estabelecimento, né, que é o Hospital Municipal, for fazer a questão desse procedimento, uma consulta, né, com todos os agregados. Nesse campo terceiro aí, eu teria que colocar como? Porque aí não entraria como terceiro, né? Digamos, o meu próprio estabelecimento que vai fazer a questão do procedimento. Como ficaria aí? A gente não conseguiu compreender, né, o que estava sendo falado pelo senhor, tá? Eu acho, Digamos eu não sei se o senhor está muito próximo do microfone, alguma coisa do tipo, porque está muito embaçada a sua voz para nós. digamos um exemplo. Melhorou aí agora? Tá me ouvindo? Tente afastar um pouco, ver se melhora. E agora? Pode iniciar, que a gente vai verificando. Isso. Assim, nesse campo terceiro que eu quero dizer, assim, é porque o meu próprio estabelecimento está pensando em realizar a questão desse procedimento, né? O hospital municipal. E aí, quando eu for preencher a questão da APAC, aonde entraria a questão do código do meu estabelecimento? Eu acho que a pergunta dele é Eu semelhante não, à de Garapiaçu. eu não entendi bem. O procedimento secundário, o exame, você está querendo dizer que foi feito por outro estabelecimento ou pelo mesmo estabelecimento que fez a Pelo, UCI? pelo mesmo estabelecimento. Pelo Digamos, mesmo estabelecimento? isso, Se o foi feito hospital. pelo mesmo estabelecimento, esse campo aí, terceiros, ele não é preenchido. Beleza, era isso. Obrigado. Sobre o suporte, a gente tá em constante conversa lá nos grupos, né, que estão disponíveis aí para todas as regionais, tá bom? E fora, tem, no caso, o suporte ao Ministério da Saúde, né? Lá no grupo, que ou eu, ou a Dani, ou algum outro colega que também que possa estar ajudando
Nos grupos também, né, das regionais, vocês podem verificar o nosso contato e tirar as dúvidas, né? E também está sendo feito pelo Ministério da Saúde vários webinários também, né, durante essa semana, esses dias, e foi colocado lá no grupo também das regionais para todos participarem. Mais alguma dúvida sobre o manuseio do sistema? Oi, tem previsão quando será liberada a faixa das UCI? No caso do PMAI, do dígito 7, a gente já está liberando, só tem que ser solicitado, né? Através de ofício Eu sou, assinado pelo secretário. é que eu solicitei a semana passada e até hoje não chegou. Qual é o seu município? Canaã. Canaã. Canaã, nós encaminhamos ontem para o e-mail, ontem de manhã cedo. Passaram a das eletivas, mas as APAC de OCI não. No ofício foi solicitado apenas eletivas. Não, lá no tem dois ofícios solicitando um eletivas e o outro OCI. Tá? Nós vamos verificar no e-mail, tá? No que nós recebemos tinha apenas o e-mail, a prestação de contas de eletivas e o ofício de eletiva, mas nós vamos verificar. Só depois, assim, entre em contato com a gente, né, lá no nosso número, no nosso contato que está lá no grupo. E eu não sei se o senhor foi encaminhado através do mesmo e-mail, né? Aí, se o senhor só confirme para a gente lá, para a gente poder estar liberando essa faixa, tá ok? Sobre faturamento aqui, sobre o controle de numeração de APAC no sistema CIA, eu tenho apenas uma numeração como alimenta a inicial e a final. Vai ter que repetir a numeração, né? Você foi disponibilizado apenas uma faixa de numeração de APAC para você, foi isso? Alguém ainda tem mais alguma pergunta a ser feita, que a gente está só terminando de ler as perguntas que estão no chat, tá bom? Bom dia. Tem algumas dúvidas no chat. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Oi? Perfeito.
Eu tenho uma dúvida anterior, mas eu também queria saber em relação a um colega aqui que perguntou sobre essa prazo de validade, porque inicialmente, de fato, passaram que apenas as OCIs de CA, que seriam de 30 dias, agora todas as OCIs têm 30 dias de validade? Mas no caso foi informado através de onde? Foi através de portaria? Foi por vocês, eu acho que foi no... A gente teve até uma reunião com a Dani, e aí estava dentro dos protocolos. Eu não consigo lembrar agora, mas eu lembro que CA era 30 dias e as outras eram até 60 dias, dentro da competência, no caso. Olha, em relação ao programa, essas APACs, elas têm validade de 30 dias. Tá? Ao contar que algumas ocorreu confusão justamente nesse prazo de 60 dias para uma PAC que é aberta no meio de uma competência e fecha no meio de uma próxima competência. Então, elas podem ser apresentadas a 60 dias ou na competência do mês inicial ou na competência do mês final de encerramento daquela PAC. Agora, fora do projeto, existem outros tipos de APAC que possuem outras validades, entendeu? Mas só que não são relacionados ao PMAI nem o AT. Tudo bem. Outra dúvida que eu mandei no chat em relação a, por exemplo, temos 2 estabelecimentos públicos aqui do município. Se ele vai iniciar em um, por exemplo, vou falar aqui, Benfica. Se a gente inicia a consulta, abre a UCI em Benfica, faz os exames são realizados em Benfica e a finalização é em outro, por exemplo, no centro, como que eu coloco em relação ao KNES terceiro? Vai aceitar? Eu não preciso colocar o KNES terceiro? Precisa estar identificado lá o serviço de classificação. Como assim? No serviço de classificação, você tem que colocar qual o serviço que está fazendo pelo outro estabelecimento terceiro. Serviço de classificação. Isso, serviço de classificação. Tudo bem. Obrigada. Mais alguma dúvida? Olha, a gravação dos módulos anteriores, eles vão ficar disponíveis, tá? Vão ser lançados ainda no endereço eletrônico do COSEMES. Mais alguma pergunta? Eu ia perguntar, ainda vai ter mais alguma live sobre o assunto ou essa é a última? Sobre o componente ambulatorial, a gente está na nossa última, né? Só que o Flávio já falou até no início da live, né, que a gente vai vir com componente cirúrgico. Tá bom?
E eu vejo que tem muitas perguntas relacionadas a emendas, essas coisas. Essas a gente ainda não tem. O que a gente está direcionando hoje são para as OCs do dígito 7, né? São do dígito 7. Então, essas da emenda, como é um negócio ainda bem, são emendas bem recentes, a gente está se adequando, lendo portarias para poder estar também, quem sabe lá na frente, estar disponibilizando algum manual em relação a essas emendas. Tem uma pergunta aqui no chat acho que é Cid, né? As solicitações devem ser feitas todas em laudos de APAC como instrumento de registro? Sim, tá? Todas as solicitações, né, por serem de APAC, ela tem que ser também registrada também na APAC. Tem mais alguma pergunta que queiram fazer no chat? Olha, eu vi uma do Jurandir, eu acho que a Dani até comentou mais anteriormente, mas eu vou repetir aqui, essas lives, né, essas reuniões, elas estão sendo todas gravadas, tá? E elas vão estar disponíveis no YouTube do COSEMES Pará. Eu vejo muitas pessoas terem dúvidas ainda sobre a forma de registro, né, de contratação dos profissionais. Então, eu peço para os que tenham dúvida que existe a portaria 1321, de 22 de julho de 2016, onde tem a tabela de forma de contratação de profissionais. Tá? Então, vocês verifiquem a forma que vocês realizaram esse contrato e, com auxílio dessa portaria, vocês vão poder verificar a forma correta de registro do cadastro desse profissional. Alô? Por favor, repita aí o número da portaria que eu não, que eu vou baixar aqui, por favor. É a portaria 1321, de 22 de julho de 2016. Só uma dica: o pessoal que às vezes tem dificuldade em entender a linguagem técnica que vem abordando nas portarias, vocês podem estar fazendo uso do chat GPT, por exemplo, anexar a portaria, pedir para que ele explique com uma linguagem clara e simples o que a portaria vem dizendo, porque aí se torna mais fácil de vocês compreenderem essa linguagem técnica, e aí vocês já pegam os pontos principais da onde há a dúvida, né? Eu acredito que é uma ferramenta bem interessante que dá para ser utilizada para quem tem essa dificuldade em compreender essa leitura técnica da portaria. Ok, mais alguma observação? Não? Então, nós vamos encerrar, tá? Vamos colocar aqui à disposição o COSEMES, o Paulo, a Daniele, o DDASS, para dirimir qualquer dúvida que vai surgindo. A gente sabe que é um processo novo, né? A maioria dos municípios pequenos não processa a PAC, né? Então, tudo é um processo novo, né? E a gente se encontra à disposição. E agradecer a presença de todos vocês. Daniele. Então, eu quero agradecer a participação de todos e qualquer dúvida, nós estamos à disposição nos grupos, tá? O nosso contato está disposto em todos os grupos lá das regionais e vocês podem entrar em contato. Se nós não respondermos no mesmo momento que vocês encaminharem a pergunta, mas nós vamos com certeza responder. E agradecer a participação de todos, que é um aprendizado contínuo.
Agradecer também, né, ao COSEMES, na frente da doutora Silvia, né, pelo espaço cedido para a gente estar trocando essas informações, essas experiências, né, que são novas para todo mundo e a gente precisa desse feedback, né, entre os municípios, entre a gestão, para que a gente possa tirar, além de tudo, nossas dúvidas também, que a gente tem dúvidas também em relação a tudo que vem acontecendo, todos os programas que estão sendo inclusos. E a gente está à disposição, tá? Só entrar em contato com a gente, nossos números estão disponíveis lá em todos os grupos da Regionais, tanto o meu quanto o da Dani. E, como eu falei, a gente vai estar também disponibilizando o modelo da portaria para a inclusão dos estabelecimentos como terceiro, tá bom? E mais uma vez, obrigado a todos por participarem.